A personagem da Cláudia é a personagem com quem você convive durante a viagem. Você dá algumas pistas, mas nada que realmente a identifique, nada que você possa dizer alguém de fora, que quem conhece ou quem conheceu a história da viagem pode reconhecer a Cláudia, mas quem não conviveu é apenas alguns traços físicos e de personalidade. Quer dizer, há uma tentativa de preservar a Cláudia do público ou não? Há uma tentativa de preservar a Cláudia do público, porque acontece que lá em Portugal, como você sabe, eu sou demasiadamente conhecido e eu sabia que ao publicar esse livro ia aparecer uma quantidade de gente da imprensa que queria descobrir quem é que tinha sido a Cláudia, esgravatar toda a vida, e eu não queria. Mas ela está viva ou morreu? Não, ela morreu. Morreu muito nova, logo pouco depois da viagem. E por isso é que a dedicatória é para ela, lá em cima numa estrela, algures sobre o Sara. Aliás, o livro começa dizendo, no fim tu morres, é a primeira frase do livro. Mas não foi só pela ideia de preservar a Cláudia. Eu quis que o livro tivesse uma grande zona de ambiguidade, em tudo. Você nunca percebe, no fundo, acho eu, que tipo de relação é que ele teve com ela. Nunca percebe. Nem nunca percebe se ele sou eu exatamente, se não sou. As pessoas partem do princípio que sim, mas não percebem. E nem se a Cláudia realmente é Cláudia. Pode ter outro nome. Exatamente. Não, E eu quis que isso fosse ambíguo também porque ela própria era ambígua para mim, quando eu a conhecia. Eu conhecia dentro do Jeep, praticamente, no dia que arrancámos a viagem. Não é? E o livro é um bocadinho uma história de mostrar como é que duas pessoas tão diversas, porque 15 anos, se você tiver 50 ou outro 35, faz menos diferença. Agora, se um tem 28 e o outro tem 36, faz uma grande diferença nessa altura. Como é que pessoas com mundos totalmente diferentes, um é estudante, o outro é jornalista, vindos de vidas totalmente diferentes, etc., se encontram para atravessar o deserto, 5 semanas, dia e noite, tendo que montar uma tenda juntos todas as noites, tendo que cozinhar, tendo que manter o Jeep a funcionar, limpar as peças, etc. E isso funciona. E porquê que funciona? Poderia não ter funcionado. O deserto é um grande revelador de caráteres e eu já vi grandes amizades morrerem no deserto por questões de um abre-latas, não é? Quem é que guardou o abre-latas? Você está numa situação de tensão e o abre-latas torna-se a coisa mais decisiva da vida e, portanto, você nunca sabe como é que as pessoas vão reagir ali. E a história é a história de uma travessia, mas é sobretudo a história de um encontro entre duas pessoas que vão apalpando terreno à medida que caminham e que vão viajando e que se vão descobrindo. E até onde? É o ponto que eu não quis contar, porque quis que de facto houvesse ali uma ambiguidade, não só para preservar uma pessoa que já cá não está, para preservar a imagem bonita daquilo que foi, porque eu acho que você não precisa de contar tudo. Agora, de onde veio essa sua atração pelo deserto? Por que resolver atravessar o Saara assim? Qual foi a... Porque os portugueses, em geral, eles têm atração para atravessar o Atlântico, né? Por que atravessar o Saara? Essa foi a segunda de muitas viagens que eu fiz lá. Eu não sei explicar, mas... não sei explicar. A primeira vez que eu fui lá, fui fazer uma reportagem com a Frente Polisário, que estava em guerra com Marrocos, e estupidamente, porque podia ter ido em qualquer altura, a guerra durou uns 20 anos, mas eu escolhi ir no mês de agosto. E apanhei temperaturas inimagináveis, 65 graus, foi a temperatura maior que eu apanhei à sombra. Andando também de Jeep o dia inteiro com eles, acampando onde calhava. E aquilo foi de uma tamanha violência que eu acho que os 3 primeiros dias eu achei que não ia aguentar, que ia desidratar pura e simplesmente, porque não parava de transpirar e beber água e tudo isso. E depois, de repente, comecei a perceber que aquela violência era uma coisa primordial. Aquilo parecia... Aliás, é engraçado, porque eu fui a primeira vez que eu fui ao Saara, eu creio que foi um ano antes de ir à Amazónia. E o que eu achei é que o Saara era o dia zero da criação do mundo e a Amazónia era o dia absoluto, o último, total, né? Onde você tinha uma explosão de vida num lado, no outro você tinha ausência absoluta de vida. Ausência. Se você encontra um lagarto, por exemplo, é uma descoberta extraordinária no meio do deserto. E esse vazio, esse despojamento, proporciona uma viagem interior, um encontro consigo próprio, que é diferente de qualquer outra viagem. E, como eu estava dizendo há pouco, o deserto é um revelador. O que é esse encontro? Assim, é o que seria a revelação da essência humana?
das coisas básicas, com relação, por exemplo, à sobrevivência. Tudo, inclusive você... Os valores essenciais da espécie. E características, você descobre se é corajoso ou se é cobarde, por exemplo. Você descobre se tem persistência ou não tem. Você descobre se resiste à sede ou não resiste. Você descobre se é capaz de apreciar a viagem mesmo com total desconforto e quase violência física mesmo, ou não é, se é capaz de continuar atento ou não. E tudo isso, eu acho que eu li muito sobre os loucos do deserto, como eles chamam, as pessoas que escreveram e viajaram pelo deserto em tempos bem piores e mais difíceis, e nunca você encontra uma explicação para isso. A única coisa que encontra é, de facto, um fascínio recorrente de todos eles sobre o deserto. Desde o Rambo, a Isabelle Eberhardt, o T.I. Lawrence, toda a gente que andou pelo deserto. Richard Burton. O Charles Burton. Toda a gente fala disso, toda a gente, desse fascínio que é inexplicável. Agora, que não tem nada a ver com qualquer outra viagem, nenhuma, de facto. Vamos ter que fazer um breve intervalo agora, voltamos daqui a pouco. Ok. Estamos de volta com 3-1. Nosso convidado de hoje é o escritor português Miguel Sousa Tavares. Participam dessa nossa conversa o jornalista Jair Ratner, colaborador do jornal O Estado de São Paulo, e o editor e crítico literário Jorge Henrique Bastos, da editora Empório do Livro. Nós vamos reiniciar a nossa conversa com uma pergunta de telespectador. Eu gostaria de saber do senhor o que você conhece da literatura brasileira e o que isso pode ter influenciado nas suas obras. Bom, vamos deixar a infância para trás, o Jorge Amado, o Eurico Veríssimo, o Guimarães Rosa, etc. Vamos chegar aos tempos de hoje. Eu tenho tentado acompanhar tudo o que se faz na literatura brasileira, que não é fácil, porque eu acho que há muito novo escritor no Brasil agora, muita gente. Eu tinha parado atrás no Ruben Fonseca há uns anos e no Jorge Ubaldo. Nesse momento estou lendo pessoas como o Luís Rufat, o Coni, o Sérgio Rodrigues, Tatiana Levi, o Chico, li os livros todos dele, várias pessoas. Eu cada vez que venho aqui levo um baú de livros para lá, tento manter-me informado. Acho que é uma grande movida na literatura brasileira. Muita gente escrevendo de uma forma diferente, nova, muito escritor, muita vida literária, uma coisa muito intensa. Pronto, e eu tento ler tudo isso que amigos meus aqui me recomendam, não é? Porque é difícil você seguir lá o panorama. Há pouca tradução e, sobretudo, pouca divulgação do livro brasileiro em Portugal, em minha opinião. Há pouca, quer dizer, tirando casos como o Chico Buarque, pronto, que as pessoas conhecem, não é? E que tem grande saída lá, grande venda. O Jorge Ubaldo, o João Ubaldo, mas já o Ruben Fonseca, por exemplo, o Luís Fernando Veríssimo, já não têm tanta. E esse pessoal novo é praticamente desconhecido em Portugal e, portanto, só vindo cá ou alguém me falando das coisas é que eu posso levar e ler. Você escreveu Equador e Rio das Flores, principalmente Equador, você não conhecia ainda esse pessoal novo, né? Quem leu o Equador assim, vê tem um pouco de a gente espera, no meu caso, né? Um pouco de Jorge Amado, quando trata da luxúria, né? E um pouco do Eça de Queiroz, dos personagens do Eça de Queiroz, quando faz a crítica da velha aristocracia portuguesa. Eu não concordo. Muita gente diz que o Equador tem tons queirosianos, eu não acho nada, eu acho que é completamente diferente. O que eu acho é que tanto o Equador como, por exemplo, os maias tratam praticamente o mesmo período histórico em Portugal. Não há uma diferença de 20, 25 anos, não é? E, portanto, as pessoas reconhecem o ambiente. Porque aquela lanterna do americano está lá no teu livro. Aquela aqui? Aquela lanterna do americano. Aquela lanterna lá dos maias está lá no teu livro, não é? Não, porque as pessoas reconhecem, porque realmente eu, ao fazer pesquisa histórica, o Portugal dessa altura, Lisboa, digamos, porque depois o livro passa para uma colónia, que é São Tomé e Príncipe, e o Eça, de facto, nunca escreveu sobre as colónias portuguesas, nem as conhecia. Mas o ambiente em Portugal, tanto social como político, económico, cultural, era o do Eça. O país não mexeu muito nesses 25 anos de diferença desde
desde o tempo do Dom Luís dos Maias até ao Dom Carlos do Equador, não mexeu muito.